Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. E nesse final de semana escolhi falar sobre o tema encontros. Jesus teve muitos encontros com várias pessoas enquanto esteve aqui na Terra. E Ele quer ter mais um encontro nessa noite e nesse final de semana com você e comigo. E nós vamos falar sobre esse possível encontro com Jesus, refletindo sobre os encontros que Jesus teve no passado. E vamos logo ao nosso primeiro encontro, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, na Palavra do Senhor. Convido você também a procurar na sua Bíblia o livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. E o verso 11 diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Verso 12: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Esses dois versos que nós acabamos de ler são versos muito interessantes. São versos que têm uma similaridade muito interessante. No final, cada um deles termina falando em multidão. Uma grande multidão ia seguindo a Jesus, que ia à cidade de Naim. Ele ia ao encontro da cidade de Naim, se aproximando de Naim. E o verso 12 fala que, saindo da cidade de Naim, estava um cortejo fúnebre e uma grande multidão acompanhando a viúva, que era mãe do menino que tinha falecido. Então, uma grande multidão seguindo Jesus, uma grande multidão seguindo um caixão de morto. Duas caravanas se encontraram naquele dia. A caravana da vida se encontra com a caravana da morte. A caravana do Senhor se encontra com a caravana do Senhor da morte. A caravana do Senhor da vida, aqueles que seguiam Jesus, se encontram com a caravana do Senhor da morte. Aquela caravana que ia sendo guiada pelo caixão, por um morto, símbolo da morte. Satanás segurou aquela pessoa como sendo dele, e todos iam chorando atrás. Duas caravanas se encontram em um momento improvável. Na entrada da cidade, um saindo da cidade, outros entrando. Um sorrindo e com o coração exultante, outros chorando e cheios de tristeza. Esse foi o grande encontro. O encontro em que a vida e a morte estiveram se encontrando. Ali se encontraram os que estavam rindo e os que estavam chorando. Ali se encontraram aqueles que seguiam o Senhor da vida e se encontraram aqueles que seguiam o Senhor da morte. E o resultado é maravilhoso. Jamais Jesus, que é o Senhor da vida, se encontrou com a morte e a morte continuou seu curso. Jamais, enquanto Jesus esteve nessa terra, ele se apresentou perante a morte e a morte continuou. Jesus era o tipo de pessoas que você não podia convidar para um velório, porque o velório seria transtornado, seria transformado. Jesus era o tipo de pessoa que você não podia colocar frente a frente com a morte, porque algo iria acontecer, alguma coisa iria mudar. E esse dia não foi a exceção. Jesus se encontra de frente com a morte. O Senhor da vida se encontra com a morte. E as coisas não continuaram da mesma forma. Porque toda vez que Jesus se encontra com a morte, a vida prevalece. Toda vez que Jesus se encontra com um ser moribundo, esse ser revive. A morte não tem poder perante Jesus. A morte não tem vitória perante o Deus da glória. Louvado seja Deus por isso. Porque o nosso Jesus, que é o Senhor da vida, sempre venceu a morte. Ele sempre foi vitorioso perante a morte. E dessa forma, então, as duas caravanas se encontram. E esse encontro proporcionou algo maravilhoso como resultado. No verso 13, encontramos a seguinte frase: E vendo-a, Jesus olhando para aquela mulher, que era a mãe do menino que tinha morrido, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela.
O Senhor teve pena dela, se compadeceu dela. Queridos, a morte sempre nos surpreende. Nós não estamos preparados para a morte. E nunca estaremos. Nós somos feitos para viver eternamente. Por isso a morte é algo antinatural. Algumas pessoas falam assim: olha, morreu tão de repente que nem deu tempo de se preparar. Mas eu te pergunto, o que seria se preparar para a morte de alguém? Será que se alguém fica ali 5 anos convalescendo numa cama, quando essa pessoa morre, estamos preparados para a morte dessa pessoa? Não, nunca. Nunca estamos preparados para a morte. Não importa se ela demore para chegar, se ela já é uma morte anunciada, ou se seja de surpresa, a morte sempre vai nos pegar despreparados, porque nós não fomos feitos para morrer. Cada célula do nosso ser clama por vida eterna, porque é para isso que fomos criados. Nós não estamos acostumados com a morte e nunca estaremos. Nunca aceitaremos a morte. Nunca faremos dela parte da nossa existência. Sempre estaremos lutando contra ela e reclamando dela, porque fomos feitos para viver eternamente. Não fomos feitos para morrer. A morte sempre vai nos surpreender. Nunca estaremos preparados para ela. Mas, visto que a morte é algo desagradável, muitas vezes nossa tendência é tentar esquecer o fato de que um dia iremos morrer. Tentamos esquecer que existe morte. E temas que tenham a ver com a morte são evitados nos círculos sociais, né? Geralmente gostamos de falar de vida, de coisas alegres, mas quando vem um assunto de morte, nós evitamos. Não, vamos parar de falar disso. Até pregações falando sobre morte não são comuns, porque evitamos falar sobre algo tão austero, tão ruim como é a morte. Mas, queridos, eu quero dizer para vocês nessa noite que pensar na morte significa preparar-se para a vida. Encarar a morte com seriedade significa levar a vida com seriedade. Afinal, nós temos uma certeza. A Bíblia nos fala que a morte é uma certeza. Todos um dia irão morrer. Todos iremos morrer. Alguns, quem sabe, poderão ver o Senhor vindo em glória, ainda em vida. Mas uma coisa é certa: a morte é uma realidade sempre presente em nossa vida. E se nós evitamos pensar na morte ou falar na morte, estamos perdendo a oportunidade de encarar a vida com seriedade. E vamos ver agora na Bíblia um exemplo bíblico de como encarar a morte com seriedade tem a ver com encarar a vida com seriedade. Quero te convidar a buscar na Bíblia o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Aqui o sábio Salomão traz umas verdades muito interessantes. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. E diz assim esse verso, capítulo 7, verso 2 de Eclesiastes: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. E vamos parar por aí. Tá certo isso aí? Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Ou em outras palavras, é melhor ir a um velório do que a uma festa de aniversário. Isso está certo? Bom, quem falou foi o homem mais sábio do mundo, então alguma verdade existe por trás. Mas eu quero dizer para vocês que essa frase me chocou, né? Como assim, um velório não é mais interessante que uma festa de aniversário? É muito mais agradável ir numa festa de aniversário do que num velório. Mas o sábio Salomão deve ter um motivo, né? E o motivo está na continuidade do texto. Porque ali se refere à casa de luto, ao velório. Ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Quando vamos a um velório, a uma casa de luto, nós ali vemos o fim das coisas e aplicamos isso ao nosso coração. O que a gente pensa quando vamos a um velório?
fulano se foi, e um dia sou eu. Não é isso que a gente pensa? Olha só, semana passada estava tão bem a pessoa e de repente agora está ali, morta. A gente analisa a fragilidade da vida quando estamos em um velório. Nós entendemos muito mais sobre a vida quando estamos perante a morte. O que a gente faz quando vamos numa festa de aniversário? A gente não fica pensando na vida, né? O pensamento mais elaborado numa festa de aniversário é: como será que eu vou arrumar mais um pedaço de bolo, né? Esse é o pensamento mais profundo, né? A gente desfruta, dá risada, curte o momento. E não estamos falando aqui que um banquete, uma festa de aniversário, uma festa seja um momento errado. Não, faz parte da vida também. Mas quando se trata de vida eterna, de verdadeiro sentido da vida, um velório é muito melhor que uma festa. Porque é no velório que você pensa sobre as coisas importantes da vida. Quem sou eu? Para que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Estou salvo? Como está a minha vida com Deus? E se eu morrer, estou em paz com Deus? Essas coisas a gente pensa numa festa de aniversário? Não. Essas coisas nós pensamos num velório. Essas coisas acontecem, esses pensamentos acontecem quando encaramos a morte. Vamos mais um verso, Eclesiastes capítulo 7, verso 3 agora. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Verso 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. E mais uma vez agora então o sábio Salomão reforça esse pensamento. Os sábios são aqueles que estão lá pensando sobre a sua vida, refletindo sobre a sua vida. Então, queridos, encarar a morte com seriedade é o melhor que você pode fazer com a tua vida. Você enfrentar a morte com seriedade traz como resultado viver a vida com seriedade. Uma das melhores coisas que você pode fazer para realmente você viver em plenitude é você entender que existe morte e que as coisas podem acabar a qualquer momento. Isso nos faz refletir. Alguns anos atrás, quando ainda era solteiro, eu estava no Chile, passando por alguns conflitos na minha vida, triste, e comecei a caminhar. Costumo fazer isso quando preciso pensar, tomar decisões. Eu comecei a caminhar, sem rumo pelas ruas, caminhar. E de repente me deparei que estava passando na frente do cemitério. E entrei, porque é um lugar tranquilo, né? Um lugar tranquilo para se pensar, para caminhar. Entrei no cemitério e comecei a olhar as plaquinhas que existem nas lápides, né? As placas. Me chamou muito a atenção e comecei a procurar e encontrei muitos nomes, muitas datas interessantes. Descobri pessoas que tinham nascido mais ou menos no tempo que eu nasci e que estavam já ali. Descobri pessoas que morreram com a idade que eu tinha naquele momento. Descobri pessoas que tinham o meu nome. E tudo isso me fez refletir profundamente. Aí eu pensei, por que eu vou ficar reclamando da vida? Eu estou vivo, olha essas pessoas. Eu poderia ser essas pessoas, mas eu estou aqui. Então vou deixar de lado toda a tristeza, toda a amargura e vou encarar a vida como um dom maravilhoso que Deus me dá. A partir desse momento eu pensei, bom, parece que cemitérios não são lugares tão ruins assim. Porque são lugares onde nós podemos encarar a vida com seriedade, por estar tão perto da morte. Já aconteceu com você algo similar? De você ter ido a um velório, de você presenciar a morte de um ser querido, de alguém chegado, e isso te fazer pensar sobre a vida, te fazer refletir sobre a sua existência? Pois é isso que aconteceu naquele dia, em que a caravana da vida e a caravana da morte se encontraram. Não podia existir um encontro melhor do que esse. Não poderia existir uma lição melhor do que aquela, para aqueles que estavam seguindo o Senhor da vida e para aqueles também que estavam na caravana da morte.
o que aconteceu naquele dia foi uma lição muito preciosa, não só para eles, mas também para nós hoje, para que aprendamos a levar a nossa vida com a seriedade que precisa ser levada. E vamos voltar para o verso de Lucas, para a história que nós estamos lendo, que aconteceu na cidade de Naim. Lucas capítulo 7. Agora vamos para o verso 13, vamos ler novamente. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Isso é Jesus falando para a viúva: não chores. Isso é coisa para se falar para alguém que perdeu um filho? Será que quando a gente vai no velório, a gente tem como chegar e falar para uma mãe que acaba de perder um filho: mãe, não chore? Não, isso não se fala, né? Porque que direito temos de pedir a alguém que acaba de perder um filho, pedir para essa pessoa não chorar? Não podemos fazer isso, não temos esse direito. Essa mulher estava passando por uma circunstância muito difícil na sua vida. A Bíblia menciona que ela era viúva e ela tinha acabado de perder seu único filho. Para a gente entender um pouquinho mais a situação dessa mulher, nós temos que entender como eram as coisas naquele tempo, o costume nos tempos bíblicos. Naquele tempo, uma mulher não tinha valor na sociedade. Uma mulher apenas tinha valor se um homem estivesse do seu lado. Se uma mulher presenciasse um assassinato, era a mesma coisa que um cachorro estivesse ali. A palavra da mulher não contava para nada. Ela não servia como testemunha. Ela não tinha direitos perante os tribunais. Inclusive, Jesus contou a história de uma mulher. Vocês lembram que ela foi perante um juiz querendo pleitear a sua causa? O juiz nunca atendia ela. Por quê? Porque a mulher não tinha direitos. A mulher não tinha valor na sociedade. Apenas tinha valor se ela estivesse do lado de um homem. O pai, o esposo, o irmão, o filho, o marido. Algum homem tinha que estar ali para dar valor a essa mulher. Essa mulher não apenas estava enterrando o filho esse dia, ela estava se enterrando a si mesma, estava perdendo toda a dignidade na sociedade, todo o direito, todo o valor. Ela estava, nesse momento, se convertendo em um ninguém. Não tinha mais direitos, não tinha mais valor, seria apenas mais uma pessoa. Essa mulher não estava apenas sofrendo pelo fato de ter perdido o marido há pouco tempo, não estava apenas sofrendo pelo fato de estar enterrando seu filho nesse momento. Ela também estava sofrendo porque ela, a partir desse momento, não valia mais para a sociedade. Era um sofrimento terrível. E de repente chega Jesus e fala assim: não chores. Mas como assim não chores? Mas sabem por que Jesus falou isso? Porque Jesus tinha um plano já na mente. E na verdade eu imagino Jesus falando para ela: não chores, com um sorriso no rosto. Como dizendo assim: não chores, porque tenho preparado algo muito lindo para você. Jesus falou não chores para ela como alguém que está prestes a entregar um presente para alguém. Com aquela emoção, você sabe que a pessoa vai ser muito alegre depois que receber o presente. Você sabe que a pessoa vai gostar muito do que você tem para dar. Então você chega com toda essa expectativa e fala assim: ei, as coisas vão melhorar, não chores, vai dar certo. E Jesus falou isso: não chores, para a mulher. O texto continua dizendo, Lucas capítulo 7, agora no verso 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mão. E de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Imagina a situação. Quando Jesus curou o rapaz e o corpo começou a funcionar,
o rapaz abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi o rosto de Jesus. E agora começou a se levantar e o rapaz foi entregue para sua mãe. E agora, aquelas duas caravanas que se encontraram, uma era a caravana da vida, a outra era a caravana da morte, se transformou em uma caravana só. Não tinha mais caravana da morte agora. Agora, todas essas duas grandes multidões se uniram em uma só multidão. Uma multidão de pessoas louvando e enaltecendo o nome do Senhor. Agora se transformou em uma grande caravana da vida. Porque é isso que Jesus faz. Ele transforma a morte em vida. Ele transforma o pecado em vitória, o pecador em vitorioso. Ele faz com que as coisas que estavam em fracasso se transformem em sucesso. Eu imagino, se eu estivesse naquele dia, qual teria sido a minha sensação? Seguindo aquela viúva, chorando junto com ela, sentindo a dor da morte, do desespero. Quando a morte chega, nos sentimos frágeis, desamparados. Sentimos que esse mundo é tão cruel. Sentimos que a vida é pequenininha, que logo ela pode acabar. E de repente o Senhor da vida se encontrando com a gente, transformando a situação de morte em vida e louvando ao Senhor. E agora a sensação de desespero se transforma em sensação de exultação, de gozo, de alegria, porque o pecador que estava morto foi resgatado. Eu quero chamar a tua atenção na Bíblia para o que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26 e Mateus capítulo 27 nos contam sobre os últimos acontecimentos antes de Jesus ser levado a julgamento e ser crucificado. Nós encontramos uma história interessante. Naquela quinta-feira à noite e naquela sexta-feira de manhã do julgamento de Jesus, morreram 2 discípulos de Jesus, segundo o relato bíblico. Um deles foi Judas, o traidor. E outro discípulo que morreu, segundo o relato bíblico, foi Pedro. Claro, ele morreu uma morte diferente, mas os 2 discípulos morreram naquela noite. A Bíblia fala em Mateus capítulo 26, verso 75. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, e saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27, verso 5, falando de Judas. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Veja só o resultado que aconteceu com os 2 discípulos. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Judas, retirando-se, foi se enforcar. Sabem que estamos acostumados a chamar Judas de traidor. Mas será que Pedro também não foi traidor? Claro, Pedro também foi o traidor. E aliás, eu acho que Pedro foi mais traidor do que Judas, no sentido de que para Jesus deve ter doído mais a traição de Pedro do que a traição de Judas. Pergunto a você, o que te machuca mais? Quando um amigo íntimo te trai ou quando um amigo mais afastado te trai? O que machuca mais? Quem era mais chegado de Jesus, Judas ou Pedro? A traição de Pedro machucou demais Jesus. Foi muito doloroso para ele. Pedro foi um covarde. Pedro foi um grande traidor. Mas por que hoje não conhecemos ele como Pedro, o traidor? Porque Pedro morreu naquela noite. Pedro, assim como Judas, foram traidores. E Pedro, assim como Judas, receberam uma oportunidade para poder reverter a situação que estavam seguindo. Pedro aproveitou essa oportunidade. Judas a rejeitou. Pedro saiu dali, da presença do Senhor, depois que o galo cantou, saiu dali e foi chorar amargamente. E ele morreu naquela noite.
Ele colocou todo o coração para fora, chorou em desespero, pediu perdão ao Senhor, se sentiu o pior dos homens. Judas também chorou, também se desesperou, mas não foi um desespero de arrependimento, mas um desespero que trouxe suicídio. Os dois morreram naquela noite, mas de mortes diferentes. A morte de Judas trouxe para ele final da vida nesse mundo e também impossibilidade da vida no reino eterno. A morte de Pedro trouxe para ele uma renovação. Sabem, esse Pedro que foi o grande traidor e que estava arrasado nessa noite, algumas semanas depois, foi o Pedro que pregou e 3.000 pessoas se batizaram. Esse Pedro que morreu naquela noite, foi o Pedro que algumas semanas depois recebeu o Espírito Santo e se converteu em um dos homens mais corajosos na pregação e em falar do Cristo, do seu Senhor. Pedro e Judas, experiências similares, ambos traidores, mas com um desfecho diferente. Ambos morreram, mas morreram uma morte diferente. E eu quero te dizer que toda vez que Jesus te chama, você tem como opção um desses dois tipos de morte. Ou você morre a morte de Judas, ou você morre a morte de Pedro. Mas você não vai continuar a mesma pessoa. Toda vez que existe um encontro com Jesus, alguma coisa acontece. Toda vez que alguém cai aos pés de Jesus, ou que alguém se encontra com Jesus, alguma coisa vai acontecer. E isso vai ser a morte. A morte que continua em morte, ou a morte que traz vida. Que tipo de morte você escolhe? Eu não quero morrer, Gabriel, eu não quero nenhuma morte. Mas, meu amigo, você não tem escolha. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, uma coisa é certa: todos nós vamos morrer, temos que morrer. Mas graças a Deus que Ele nos dá a oportunidade de escolher que morte podemos morrer. Ou a morte que nos leva à perdição eterna, ou a morte que nos leva a uma nova vida em Cristo Jesus. E nessa noite eu quero te convidar a você escolher a morte. Eu desejo de todo o coração a sua morte. Eu desejo que você morra. Que você morra a morte de Pedro. Que você saia daqui não mais vivo como você entrou, não mais viva como você entrou, mas você com um encontro com Jesus, se aproximando dele, morrendo para o eu, e então você dizendo, assim como o apóstolo Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado, já não vivo mais eu, já não sou mais Gabriel, agora Cristo vive em mim. Eu desejo que essa seja a tua experiência também nessa noite. Amém.